maravilhoso que nós temos realizado sobre as famílias e a coisa é realmente maravilhosa. Essa semana também estávamos conversando com o irmão Antônio e irmã Vilma, fizeram só 60 anos. Ganhou do pastor Carlos César, né? Só 60. Né? O negócio ali foi um momento realmente muito bom, abençoador, e você vê como Deus realmente derrama muitas bênçãos sobre nossas vidas, né? Não é pouco, é muito. Nós é que às vezes somos ingratos e nos esquecemos de agradecê-lo, porque realmente Deus tem muito para cada um de nós, né? E ainda tem mais ainda. Ainda tem mais, né? Deus abençoe os irmãos. Se você não se inscreveu no nosso passeio, não esqueça, ainda há vagas. Né? Então, por favor, procure o irmão Zé Bento, procure o irmão Robson e diga, eu quero ir. Né? Sim. 114 pessoas com mais de 17 crianças, tá vendo? A coisa está ficando bom. Dá para ter 300, não é isso? 300 pessoas. Então, ainda há vaga. Né? Se você quer passar um dia maravilhoso ali conosco, se divertindo, conversando, meu time de futebol já está fechado. Né? É entrar no campo e não sair mais. Né? Então, a gente é o time fechado. Então, mas estou brincando, irmãos. Tem muita coisa boa lá. E nós vamos estar ali realmente um momento maravilhoso. Deus derrama muitas bênçãos nas nossas vidas, a gente sabe disso. A gente experimenta isso. Mas também precisamos passar para frente isso. Precisamos também abençoar. Porque você e eu podemos ser, e Ele quer que sejamos, veículos de bênçãos. A nossa família, que ela seja uma família abençoada e abençoadora. Nós não podemos deixar isso passar. Isso é importante ver. E na Bíblia, nós vamos encontrar muitos exemplos de famílias. E o interessante na Bíblia, irmãos e amigos, que a Bíblia não é um livro de conto, um livro fantasioso, como alguns até pensam, criado por mente humana, que vai narrar ou narra fatos ocorridos no passado, de forma construída pelo próprio homem. Porque se fosse assim, né, seriam só vitórias. Pessoas, famílias, indivíduos que só conquistaram vitórias. Mas nós, quando lemos, nós vamos encontrar pessoas, famílias, que além das vitórias, também nos mostram os momentos das derrotas, das dificuldades, dos problemas, das quedas, né, da adversidade. E a Bíblia é muito rica quanto a isso, porque ela nos traz grandes lições. Até porque nós todos sabemos que não há ninguém perfeito, não é verdade? Não há nenhuma casa perfeita, não há nenhuma família perfeita. Eu tenho certeza que o pastor Carlos César, 50 anos, né? Irmã Georgina, 50 anos, teve muitos momentos de alegria, não tiveram? Muitos momentos de alegria? Não tiveram? E muitos momentos também de não tanta alegria, né? Deu vontade de talvez umas panelas voarem, talvez, quem sabe, né? Alguma coisa do tipo, né? Chega de noite, às vezes cai na cama, nem boa noite rola, né? Cada um para um lado. Eu não estou fantasiando não, né, irmãos? Ainda bem. Senão já vai ficar preocupado, né? Acontece momentos que realmente a coisa não ficou bonita, não ficou interessante, ficou difícil, além também de outros grandes momentos felizes. Mas o problema é, você olha o que disso? O que você costuma vivenciar? Você olha o que? As coisas boas ou as coisas ruins? As boas. Mas muitos costumam se fixar, se prender nas coisas ruins, infelizmente. E hoje eu gostaria de pensar exatamente contigo, dentro da Bíblia, algumas questões de que Deus deixou para nós registrado através de seus servos, de exemplos que nós podemos tirar de famílias, que pode nos ajudar
para que nos momentos da dificuldade nós saibamos sair delas e sair inteiros para a glória do nosso Deus. Ok? Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 24. E esse texto vai narrar o primeiro casal. Gênesis 2, 24. Adão, criado por Deus. Eva, criada por Deus a partir de Adão. Eva é apresentada a Adão. Adão fica de queixo caído com a esposa que parece para ele, né? Fica todo bobo ali, né? Ainda faz poesias. Linda, né? Poesia. Com aquele ser criado por Deus para ele. E então, naquele momento maravilhoso, aquele momento lindo, aquele casamento sendo feito pelo próprio Deus, diz o seguinte: por esta razão, diz Adão, né? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Aos casados, pergunto eu, quando foi que vocês conseguiram ser uma só carne? Pensa comigo, pergunta capciosa. Quando vocês conseguiram ser uma só carne? Dá? O meu DNA é exatamente igual ao da minha esposa? Os meus pensamentos são exatamente iguais ao dela? Os meus desejos, meus gostos, alegrias são exatamente os mesmos dela? Ou ao contrário, será que o dela é exatamente o mesmo que eu? Que o meu? Aos casados, responda. Quando isso acontece? Fica difícil, né? Pastor Carlos César, 50 anos. Tenho certeza que o irmão até hoje se surpreende com a esposa. Né, Jorginho? Mas Jorginho, tenho certeza que até hoje se surpreende com o irmão Carlos César, não é verdade? 50 anos. Se o irmão Antônio e a irmã Vilma estivessem aqui, eu faria a mesma pergunta. O que então Deus está querendo nos dizer com se tornarão uma só carne? Ele está dizendo o seguinte, que naquele momento, quando o homem e a mulher se juntam diante de Deus, e não é diante dos homens, não é num papel registrado num cartório, ou numa festa feita numa cerimônia religiosa, mas diante de Deus, os dois estão se propondo ali a formar uma unidade familiar. Uma unidade, um corpo familiar. Aonde ele passa a viver para ela e ela passa a viver para ele. Já aqui você começa a encontrar um grande problema. Muitas das vezes, quando se casam, muitos jovens, e aqui eu alerto a vocês jovens, não existe mulher ou homem perfeito. Eu tenho que achar a minha cara metade. Parabéns para você, não vai achar nunca. Você vai achar uma pessoa que, segundo as orientações de Deus, que é bem melhor, vai lhe ajudar a compor esta unidade familiar. Não existe minha metade. Não existe isso. Não existe a minha metade. Existe eu inteiro e ela inteira. Mas os dois juntos, se propondo diante de Deus, formar uma unidade familiar, passarem a viver uma vida comum, para que naquela unidade familiar Deus seja louvado em nossas vidas e através desta vida nós virmos a abençoar a todos quantos estiverem também ao nosso lado, ao nosso redor. Isso sim. E aí então Adão contempla Eva, Eva contempla Adão e feito o casamento. Muito bem. Mas todo mundo sabe a história, sabe? Todo mundo sabe a história, eu acredito que todo mundo lembra da história, que chegou um belo de um dia, o primeiro problema aconteceu. Eva e seu esposo desobedecem a Deus e ambos
pecam, ambos caem. E ali começa a haver um grande problema. Aquele que havia feito uma grande poesia, né, com relação à sua esposa, né, agora diz, a culpada é ela. E o Senhor, porque a fez para mim. Então eu estou fora disso. Olha que jogada, né? Bonita, né? Ele faz a besteira também e joga a culpa nela. Aí vai Deus, vai a Eva, e o que você fez? Ela diz, o culpado foi a serpente. Ele que me levou a comer do fruto que não era para comer. Então, a culpa não é minha, mas sim da serpente. É aquele negócio. Todo mundo tem culpa menos eu. O que acontece hoje. Todo mundo tem culpa menos eu. Senhora, eu tenho certeza aqui dos casais, se todos olhassem primeiro para si, e olhando para si, achando o erro, se corrigindo o erro, olha, seria uma bênção cada casa. Porque quando nós erramos, a primeira vontade que tem é, foi ele, foi ela, e não eu. Já começa por aí. Foge a sua responsabilidade. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 23, Paulo, ele aqui dá uma listinha de responsabilidade. Não vou ficar aqui me debruçando sobre esse texto por muito tempo, até porque não é o objetivo só ele. Diz Paulo às esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita ao seu marido. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Esse texto aqui tem muitas, eu já até inclusive ouvi muitas mulheres não gostar desse texto quando ele diz, sujeite-se aos seus maridos, né, como a igreja é sujeita a Cristo como cabeça do lar. Todo mundo sabe que numa sociedade estruturada, seja ela qual for, seja em qualquer lugar deste mundo, tem que haver liderança, né, e tem que haver sujeição à liderança. Porque se não houver, o que acontece? Se não houver liderança e se não houver sujeição à liderança, o que acontece? Desordem. Desordem. Não há ordem. E não fui eu que instituí isso e ninguém aqui presente, mas sim Deus disse o seguinte, para que esta unidade possa acontecer, tem que haver ordem. E qual é a ordem aqui de Deus para nossas famílias? Para nossas famílias. Se você quiser viver uma família boa, agradável e abençoada, você precisa seguir esta ordem, esse padrão. E qual é o padrão? As mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos. Veja, não é a mulher ao homem. Quero que você entenda isso. Não é isso. A mulher ao homem. É a esposa para o marido. Por que eu estou chamando a atenção disso?
Porque numa sociedade que muitas vezes nós vemos aí, e acha que o homem é melhor do que as mulheres, superior do que as mulheres. E não é verdade. Todos os dois são iguais. Todos os dois têm os mesmos direitos, todos os dois têm as mesmas capacidades. Uma nessa aqui, outro naquilo ali, mas todos são iguais lá. Mas dentro da nossa casa, desta unidade, precisa haver uma ordem. Qual é a ordem? A mulher está sujeita ao seu marido, como o corpo está sujeito à cabeça, como a igreja está sujeita a Cristo. Não é escrava, não é subserviente, não é isso. Que às vezes as pessoas pensam que a mulher, tem homens que pensam isso, os machistas aí, que acham que a mulher é sua escrava, tem que botar seu prato de comida. Ah? E se você tem um marido assim, faça uma coisa interessante. Tem que botar meu prato. Tá bom. Vai lá fora, pega o prato do cachorro e coloca para ele. Fala, tá pensando que eu sou o quê? Né? Faça isso. Né? Eu conheci uma história interessante de um casal, dá vontade de rir, né? Eu conheci uma vez uma história de um casal que o cara, quando casou, né? Ele gostava de botar o feijão por cima do arroz. Não sei se alguém já ouviu essa história aqui. Botava o arroz por baixo e o feijão por cima. A maioria das pessoas, principalmente eu, coloco às vezes o feijão de baixo, né? Mas tudo bem. E toda vez que a mulher, com todo carinho, amor, né, gentileza, botava o prato para ele, ele falava assim, minha filha, meu amor, o feijão eu gosto por cima e o arroz por baixo. E aquilo se repete. Até que uma hora ela perde a paciência e faz o seguinte, quando ela entrega o prato, está aqui seu prato. Mas eu te falei que eu gosto de feijão por cima. Ela pegou o prato, virou no outro prato, pronto, o feijão está embaixo. Agora coma. Coisa boba, sem sentido. Mas por quê? Porque existe uma deturpação em cima dessa realidade bíblica. E da mesma forma que as mulheres esposas estão sujeitas aos seus maridos, os maridos também devem, como Paulo falou, fazer o quê? Amar as suas esposas. E o que é amar as suas esposas? Veja que Paulo não está dizendo que as mulheres devem amar os seus maridos. Pelo contrário, ele está dizendo que os maridos devem amar as suas esposas. O homem tem um grande problema. Grande problema. O homem normalmente é frio. É pé no chão. É toma aqui, dá ali. Acabou. Até uma vez eu falei, acho que foi aqui, né? Você pega uma flor e dá para a esposa, ela fica toda maravilhada, né? Ganhou. Uma rosa. E se ela gosta da cor, então mais melhor que o negócio. Agora vai me dar uma rosa. Eu vou olhar aquele troço. Já vou começar chamando de troço, né? Para que isso? Para que esse negócio? Vai morrer? Me dá uma chave, dá um aparelho, dá um negócio que sirva para seja útil, né? Dá uma coisa mais prática. Flor? Eu ganhar flor? Que negócio estranho. Não desce, não. Por que o homem age assim? Porque é homem, acabou. Tem seus costumes, tem seus métodos, tem seus pensamentos totalmente mais diferentes da mulher. Mas uma coisa a mulher tem e o homem não tem. A capacidade de sentimento de amar. O homem não tem. É muito difícil. É mais grosso. E se bobear até estúpido. Então, a Bíblia diz, ame, trate, zele, preserve, conserve. Trate bem. Porque se não tratar bem, não vai funcionar. A casa não funciona. Se ela não se sujeita, não é escrava, repito, mas se ela não se põe debaixo da autoridade do seu marido, e se ele não a ama, aquela casa está fadada a desastre total. Um ou outro, ou ambos. Então precisa haver ali a responsabilidade dos papéis, da esposa e do marido. Mas a Bíblia ainda vai mais longe. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, olha que coisa interessante, Salomão escrevendo, um homem muito inteligente, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Salomão está dizendo o seguinte para você, que tem seus filhos pequenos, pretende ter seus filhos um dia, né? Ou coisa do tipo. Instrua o seu filho no caminho em que ele deve andar. Hoje existe um pensamento, obrigado, irmão,
Hoje em dia existe um pensamento de que a criança deve escolher o seu caminho. Você já viu isso alguma vez? Não, a criança precisa decidir o seu caminho. Tudo bem, tá. Mas a criança sabe da vida? Ela conhece a vida? Ela tem experiência de vida? Ou ela ainda está aprendendo? Ou ela ainda está descobrindo as coisas? Então ela precisa de instrução. O Mateus estava falando que passou aqui para a aeronáutica, né? Não é isso? Ah, que bacana, vai ser sargento. É sargento do primeiro dia que entra, não é? Ah, não, por quê? Ah, tem que aprender. Tudo na vida tem que aprender. E tem que aprender com quem? Com quem sabe. E filho e pai, quem é que sabe? Ou filhos e pais, quem é que sabe? São os pais. Eu sei que não existe pai perfeito. Eu sei que não existe mãe perfeita. Eu sei que não existe. Criança não vem com manual de instrução. Não vem. Os pais, eu sei disso, a gente erra muitas das vezes. A gente falha muitas das vezes, sim. Mas quem sabe mais, o filho ou os pais? Os pais. Então Salomão está dizendo assim, meu camarada, presta atenção, se você quer ter filhos que sejam filhos para a honra e glória de Deus, que não te dê dor de cabeça, e olha que mesmo a gente fazendo isso, a gente tem um pouco de dor de cabeça, né? Ensine-os no caminho que ele deve andar. Ensine, instrua, oriente. Ora, você faz isso com relação ao seu filho na escola, você tem que ir para a escola. Mas e a Bíblia? E a palavra de Deus? Onde é que fica nisso? Não, ele precisa decidir. Não vai funcionar. Ele não vai decidir. Não vai decidir. Se o pai e a mãe não instruir o garoto ou a criança no caminho que ele deve andar, que é nos caminhos do Senhor, quando ele crescer, ele não vai nem saber quem é Deus. E quando ele crescer, que nem saber quem é Deus, mas ele vai saber exatamente quem é o mundo. E vai seguir o caminho do mundo. Porque o mundo não vai tirar essa instrução desde pequeno. Você sabe muito bem disso. Quem trabalha na educação sabe muito bem disso. Já desde pequeno ele é instruído a se afastar de Deus. A crer em tudo, menos em Deus. Então, papai e mamãe, instrua a criança. Não fuja do teu papel de instrutor, de orientador, daquele que tem a responsabilidade de passar para ela aquilo que ela deve fazer, aquilo que ela deve aprender. Muito bem, esse é mais um passo. Mas, como eu falei, existem famílias que, e todas elas têm, problemas, dificuldades. Né? Às vezes o negócio não fica estreito, né? Entre esposa e marido e esposa, as caras fecham, né? A tempestade vem, não existe casamentos de céu de brigadeiro por toda a eternidade, não existe. Vai ter dias de tempestade, sim. As nuvens negras vão fechar o tempo, o relâmpago vai descer, né? O negócio não vai ficar bonito. Tem esses dias. Mas, quando chegar esses dias, o que fazer com eles? Como fazê-lo? Gênesis capítulo 50, versículo 20, aconteceu um negócio interessante. Diz o seguinte o texto: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Para quem não conhece, quem está falando isso é José. José, ele foi novo, um jovem adolescente ainda, vendido pelos seus irmãos como escravo, porque os seus irmãos tinham inveja dele. Ficaram cheios de ciúmes, porque ele era o queridinho do papai, né? Ele era o garotinho dos olhos do pai, né? Cuidado, quando você tem mais de um, não faça discriminação nem acepção, isso é perigoso, né? Todos são iguais, cada um com suas características e ame-os de maneira igual. Muito bem. José, queridinho do papai, filhinho do papai, né? Ele então gerou nos seus irmãos um ciúme. E os seus irmãos, por causa disso, com raiva dele, lá vem o queridinho de papai, né? Lá vem o fofoqueiro, porque ele era também fofoqueiro, lá vem o dedo duro, porque ele realmente era dedo duro, está escrito na Bíblia, é só ler o texto. Vamos vender esse camarada, vamos matar, aliás, eles pensaram, ó, vamos matar esse camarada, acabar com a raça dele.
Aí o irmão mais velho ficou assim, não, vamos fazer isso não, coitado, não merece tanto. Afinal, porque é filho do nosso pai, né, nosso sangue, não faz isso não. Vamos dar uma surrinha nele, de leve, e resolver a questão. Mas ele saiu dali do quadro, no momento. E aí o que acontece? Os outros não matam, mas quando veio uma caravana indo para o Egito de mercadores, eles pegam José e vendem-o como escravo. E José, como adolescente ainda, jovem, é levado como escravo para o Egito e ali ele passa momentos terríveis. Terríveis momentos. Terríveis. Foi preso, passou anos na cadeia, não porque ele tinha feito alguma coisa errada, mas também porque aconteceu lá uma calúnia contra ele. A coisa ficou estreita para ele. Ele sofreu mesmo. Mas um belo dia, Deus reverteu esse quadro. Deus mudou esse quadro. E ele foi chamado por Faraó e, dando conselhos a Faraó, ele se tornou, por causa daqueles conselhos, o segundo no Egito, abaixo somente de Faraó. Os anos se passam. Teve uma fome no mundo. E os irmãos de José vão ao Egito comprar comida, porque lá tinha. Ele, José, usou inteligência e conseguiu manter comida para os povos do Egito e adjacentes que fossem lá comprar. Chega lá, os irmãos não o conhecem, não o identificam, e ele consegue, através de Deus, perdoar aquela família. E ainda manda trazer seus pais, seu pai, que a sua mãe já era morta, né? E todos da sua casa, para viverem ali no Egito com ele, porque ali tinha fartura. O tempo passou, e aí seu pai morre. Os irmãos, com medo que José fosse vingar, agora que o pai estava morto, eles chegam para José, José, ó, o papai disse para você cuidar da gente, tá? Falou nada, né? Mas eles inventaram mais uma mentira. Ó, o papai falou para você não cuidar da gente direitinho, tá? Vê aí. Aí José fala para eles o que nós acabamos de ler. O que nós acabamos de ler? Não se preocupe. Não se preocupe. Volta o versículo para a gente, irmã Marta, por favor. Olha só. Não se preocupe. Aquilo que aconteceu, tudo isso que aconteceu, Deus reverteu. Olha só. Vocês planejaram o mal. A realidade está posta. O mal contra mim. Mas Deus planejou para o bem. Deus é o único que pode transformar o mal em bem. As coisas ruins para o nosso bem. Ninguém gosta de sofrer, é fato. Ninguém gosta de passar dificuldades, é fato. Ninguém gosta de ter dificuldades em tipo a dessas de José. Foi mimado, mas foi vendido como escravo. Sofreu como escravo. Foi preso por uma calúnia, mas ele se manteve firme. E depois de toda aquela trajetória difícil, terrível na sua vida, ele chega para os seus irmãos e diz, olha, foi Deus. Na nossa casa, da mesma forma. Satanás, ele pode e vai tentar lutar contra nossas casas para derrubar. Seja um, seja outro, ele vai trabalhar para destruir os nossos lares, para destruir as nossas famílias. Ele não vai ficar quieto. Esse negócio de 50 anos de casado não é bom para ele. Satanás não quer ver isso. Não quer ver nossas casas estruturadas. Não quer ver a nossa família crescendo para a glória de nosso Deus. Não quer ver a nossa família sendo um alvo de glorificação de Deus. Ele não quer isso. Ele vai trabalhar para destruir. Então ele vai levantar situações, momentos, dificuldades. As nuvens vão escurecer. A coisa vai ficar feia. Panelas querão ser jogadas. Não tem jeito. Mas se você confiar em Deus, se você colocar a sua vida em Deus, aquele tumulto todo será revertido para o bem. Mas para o bem de quem? Para o bem de quem? Para o bem de quem? Do povo de Deus. Do povo. Para a família.
para a sua casa e todos que a cercam. Então, o que eu preciso fazer? Esperar em Deus a solução dos problemas. Eles vão bater a sua porta. Eles vão atormentá-lo. Eles vão criar problema. O negócio vai ficar difícil, vai ficar estreito. Mas quem confia em Deus vai fazer Deus aquilo que Satanás tentou fazer para destruir, para o bem da sua casa. Se você tentar resolver com suas mãos, não vai dar certo. Porque você não sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Não sabe o que pode acontecer. Através de uma fala, pode destruir. Através de uma atitude, pode destruir. Espere e confie em Deus. E para terminar, Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22. Esse último texto, Jesus Cristo é posto assim, tira uma dúvida aqui para a gente. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, tira uma dúvida aqui, estou com dúvida, mestre. Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você que não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aos bons de matemática, 70 vezes 7. 400 e? Isso aí, vocês estão bons de matemática, né? Melhor do que eu. 400. Percebeu a coisa linda? Então deu 450, acabou. 90. Então está quase próximo, né? 489. Não, tem que ir até 490. 490. Fechou. 491. Quem dá mais? Aí acabou. Não, meu estoque de perdão acabou. É 490. Fim de papo. Acabou. Se você fizer as contas direitinho, as pessoas erram contigo quantas vezes por dia? Se fizer uma vez por dia, né, faz as contas. O ano tem quantos anos? 365 dias. Pega esses 365 dias e multiplique por 50. Vamos lá, é prova de matemática mesmo, vamos lá. Dá quanto esse negócio? Você que é bom de matemática? 365, uma vez só por dia, tá? Uma vez só por dia. Você errou com outra pessoa. Quanto? 5.800? Não, acho que dá mais. Isso aí, 18.250. Isso aí, agora foi certo. A calculadora ajudou, viu? Para isso serve a calculadora. Eu também teria que fazer da calculadora, meu filho. Está pensando o quê? Acho que nem professor de matemática vai tão rápido. Tem uns gêniozinhos que fazem, né? Dudu talvez fizesse, né? Mas veja bem. Só aí passou de 490, ó, há muito tempo. Há muito tempo. 2 anos já fechou a conta. Aliás, nem 2 anos, 1 ano e pouco. Já fechou a conta. Mas Jesus Cristo ele não está querendo que você perdoe até 490 vezes. Não é isso. Entenda o texto. 7 para o judeu é o número da perfeição. Isso aí. É ilimitado. Não há limite. 7 vezes 70 seria para o judeu a ideia de ilimitado. Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Infinitamente. É fácil ou é difícil? Difícil, sabe por quê? Porque você também erra e não gosta disso. Você também perturba. Você também magoa. Você também tortura alguém. Ou você acha que é só os outros para com você? Coitado, tira o cavalinho da chuva que não é assim não. Você também. É difícil porque você não quer ser prejudicado. Mas que você faz também, você faz. E não está a fim de olhar para isso. Então o que Jesus Cristo está dizendo aqui para você e para mim?
que para uma família ser uma família abençoada, uma família que possa construir e ser para Deus uma glória, uma bênção para todos que estão ao redor, tem que existir o perdão. Tem que existir o perdão. Não adianta. Se você ficar remoendo lá no seu coração, aquele erro lá do passado, de 50 anos atrás, você nunca vai ser feliz na vida. Não tem como. Inclusive, até segundo os entendidos no assunto, existem doenças que elas só existem na nossa vida porque você não liberou o perdão lá atrás. Sabia dessa? Sabia dessa? Você se tornou um escravo daquela dor. Você se fixou lá. E você não quer sair de lá. Você só vive lá remoendo, igual boi, né? Remoendo, ruminando aquele problema, aquela dificuldade. E toda vez que alguma coisa parecida acontece, você volta aquilo lá atrás. Estou chateado. O que foi? Estou chateado. Quero conversa hoje não. O que eu fiz? O que eu falei? Você não lembra, não? Não. Há 35 anos atrás você não sei o que. Peraí, meu filho, eu estou aqui hoje. 35 anos atrás, nem lembro o que eu comi ontem. Mas tem gente assim. Tem gente assim. Repare, não funciona assim. Não é assim que funciona a coisa. A gente precisa perdoar. Por que nós precisamos perdoar, irmãos? Por quê? Simples a resposta. Por que você precisa perdoar? Porque você... Isso. Deus te perdoou. Deus te perdoou. Se Deus me perdoou de todos os pecados, se Deus me perdoou de todas as minhas mazelas, se Deus me perdoou de todos os meus feitos, e olha que ele não precisava fazer isso, ele não precisava fazer isso, mas ele o fez, morrendo na cruz do Calvário, dando seu filho para pagar por esses pecados, esses nossos erros. Se ele fez isso, por que você se acha melhor do que ele e não vai perdoar? Não tem sentido. Não é por aí. E por isso hoje nós vemos muitas casas sendo destruídas, muitos lares, pais contra filhos, filhos contra pais, né? Esposa contra marido, marido contra esposa, porque não existe perdão, não existe tolerância, não existe amor. Voltando ao primeiro caso, Adão ele poderia ter dito para Deus assim: ah, Senhor, comi sim, fiz aquilo que o Senhor disse para eu não fazer. Eu errei. Ele podia ter feito isso. Se fosse homem, ele queria isso. Eu acho que o homem não no sentido macho e fêmea, mas o homem de caráter, a pessoa de caráter, ele vai dizer assim: eu errei. Vou voltar atrás, vou corrigir. Tem que ter coragem para fazer isso. Ele não teve. Foi um covarde. Foi um fraco. Eva da mesma maneira. Foi covarde. Foi fraca. Ela poderia ter dito: realmente, Senhor, me perdoa, eu comi. E para piorar, ainda dei para o meu marido. Ela podia ter falado isso. Mas não fez. Foi covarde. Mas Deus, Ele nos ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele deu seu filho para morrer no meu lugar, pelos nossos erros. Então o perdão é algo primordial nas nossas casas. O perdão é algo fundamental. Assim como Cristo amou a sua igreja, os maridos devem amar as suas esposas, nós precisamos amar uns aos outros. Perdoar as nossas dívidas. Você lembra da oração do Pai Nosso? Você lembra? Perdoa as nossas dívidas, os nossos perdão, nossas falhas, aliás, assim como... Então, se você quer ter perdão de Deus, perdoa as falhas do próximo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Compreenda que eles também erram, como você também erra. Compreenda que você é falho assim como eles. Não existe o melhor dentro de casa. Não existe.
Esse caminho aqui traçado por Cristo, que está na Bíblia, é o caminho que nós precisamos trilhar para que as nossas famílias sejam famílias abençoadas e abençoadoras, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus possa ajudá-los a viver dessa forma, nesse caminho, porque se não for assim, a sua casa será mais uma casa de problemas infindáveis. E pior, aonde o amor, a alegria, a paz não vai existir. Aonde Satanás vai fazer a festa até o momento que vai conseguir destruí-los completamente. Que sua casa não seja mais uma destruída por Satanás. Deus abençoe a todos. Vamos louvar.